no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As notícias interessam aos beneficiários da Previdência Social. O INSS vai chamar a partir dessa sexta-feira aposentados e pensionistas para aderirem a um acordo feito entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal que permite aos aposentados e pensionistas receberem aquele dinheiro desviado por entidades sindicais e associativas. As informações chegam agora com o repórter Carlos Silva. Mais uma informação importante para aposentados e pensionistas que estão na expectativa de receber de volta o dinheiro que foi roubado dos seus benefícios. O governo federal programou para o próximo dia 25 a primeira parcela de devolução da grana, com a liberação dos recursos por lotes diários de 100 mil beneficiários. O dinheiro cairá na conta em que aposentados e pensionistas recebem os proventos. Um detalhe importante: para receber a quantia, os interessados terão que aderir a acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O pedido de adesão deve começar nesta sexta-feira, dia 11. A ordem de adesão definirá o cronograma de pagamento do dinheiro. Os detalhes do ressarcimento serão divulgados hoje pelo Ministério da Previdência e pelo INSS. O ato normativo do INSS vai abrir o prazo de adesão, que poderá ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 e agências dos Correios. Com informações da área previdenciária, Carlos Silva. É mais uma etapa, jornalista Beto Almeida, de angústia, de inquietação, de espera de milhares de aposentados no Ceará, aposentados e pensionistas do INSS, milhões no Brasil, que aguardam as decisões do governo federal para a devolução desse dinheiro desviado por entidades sindicais, por entidades associativas, em um verdadeiro conluio que teve o cobertor do INSS. Vamos aos fatos concretos. O governo fez esse acordo via Supremo Tribunal Federal para garantir a abertura de um crédito suplementar extraordinário no orçamento da União e essa grana ser usada para o pagamento dos aposentados e pensionistas. O governo estabeleceu agora esse critério da adesão do acordo, ou seja, você aposentado, aposentada, pensionista, entra no Meu INSS, tem lá um formulário com as informações sobre esse acordo. Quero aderir a esse acordo para receber o meu dinheiro de volta, desde que você, aposentado e pensionista, abra mão de ações judiciais para questionar um suposto valor maior de dinheiro retirado dos seus proventos, dos seus benefícios, das suas pensões. É uma burocracia que pode atrasar, Beto Almeida, essa devolução do dinheiro. Afinal, o governo dá detalhes hoje como será feita essa adesão, que começa amanhã por meio do aplicativo Meu INSS, que tanta dificuldade gerou para quem no primeiro momento precisava dizer ao INSS que não autorizara aquele desconto indevido nas contas dos beneficiários. Jornalista Beto Almeida, expectativa para milhares de cearenses, milhões de brasileiros da Previdência Social. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. É exatamente isso, Luzenor. Você fala da burocracia, da demora. Primeiro, tem a questão realmente fiscal envolvida, ou seja, como o dinheiro vai chegar de forma extraordinária num crédito suplementar para, dentro do orçamento da União, não ferir aquela lei do arcabouço fiscal, que o governo tem que cumprir determinadas regras. O outro aspecto, Luzenor, é a própria segurança jurídica que o governo precisa ter. Vamos imaginar que um aposentado vá lá, faça esse acordo, assine um acordo e depois, Luzenor, queira acionar o governo na justiça por dano moral. E aí sim, na hora que o governo está fazendo esse trabalho, ele está tendo cuidado, primeiro, de fazer com que o aposentado, ao aderir ao acordo, ele já deixe claro lá nesse acordo que após receber o ressarcimento do valor que foi lesado lá pela Previdência Social, pelo desconto indevido, né? Ele está ali autorizando e dizendo categoricamente que não vai mais processar o governo, que não vai mais entrar com nenhuma ação na justiça por danos morais.
Está certo o governo? Está certo. A preocupação agora é exatamente essa, Luciano, é garantir o ressarcimento integral aos aposentados, corrigido pela inflação. Qual era a preocupação, e ainda é um pouco, Luciano, é que inicialmente a previsão do governo era que era necessário um pouco mais de 2 bilhões de reais. Nós estamos falando de muita grana. Isso para algo que o governo imaginava que iria ser em torno de 3 milhões e 700 mil aposentados. Só que o governo diz, Luciano, que atualmente, a preço de hoje, já tem mais de 4 milhões e 100 mil aposentados que já deram entrada no pedido de devolução desse dinheiro. Ou seja, a grana é muito maior. E vai agora, sabe para quanto? Para 3 bilhões e 300 milhões de reais. Aí você pode me perguntar, e essa conta fica por aí? Não, pode aumentar. Porque quem é que garante que na assinatura dos acordos não possam surgir novos aposentados pedindo ressarcimento? É essa a questão. Você fala com surpresa sobre esse volume de dinheiro a ser devolvido aos aposentados e pensionistas, mas é bom lembrar que pelo menos 9 milhões de beneficiários da Previdência Social tiveram o dinheiro roubado ao longo de anos e vários anos, com esse desconto indevido autorizado pelo INSS, que beneficiou diretamente entidades sindicais e associativas. Lembrar, Beto Almeida, que o volume total desses recursos é de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Quem já se antecipou para dizer que não autorizou o desconto em folha, já entra na relação de pessoas a serem ressarcidas. Primeiro ou seja, lote. Nesse contexto aí, você nos traz a informação que são pelo menos 4 milhões. Ou seja, é a metade do contingente de pessoas que tiveram o dinheiro desviado. Que se calcula, né, Luciano? Porque o governo não tem esse número acabado e definitivo, não. Então, o governo já tem aí esse dinheiro, 3 bilhões de reais, a metade do volume total. E aos poucos, o que me gera inquietação, Beto Almeida, é mais essa mobilização que precisa ser feita pelos aposentados e pensionistas para aderir esse acordo. Inquietação do ponto de vista da demora, porque pelas informações que chegam do governo federal, o Ministério da Previdência Social vai liberar a grana de acordo com quem chega primeiro na assinatura deste acordo, desse termo. Repetindo, o governo federal entrou em entendimento com o Supremo Tribunal Federal para o STF derrubar todas as ações movidas pelos aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça Federal questionando e pedindo a devolução desse dinheiro. São mais de 100 mil ações, Beto. Exato. E o governo teve a preocupação aí, nesse caso, de não transformar essa situação em bola de neve. 2 informações. Uma, mesmo quem der entrada primeiro na assinatura do acordo vai ter prioridade, mas lembrando, aqueles aposentados com mais de 80 anos, os quilombolas, que são os descendentes, né, africanos, e os indígenas, eles terão prioridade na devolução desses recursos. A outra informação que é relevante é o seguinte: isso vale para aqueles descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025. É nesse período estipulado aí que vai ser feito o ressarcimento e calculado exatamente o valor que cada aposentado terá que receber. Porque houve casos anteriores de 2019, mas foi mínimo. Então a coisa pega mesmo entre março de 2020 e março de 2025. E lembrar que no mês de abril nós ainda tivemos descontos indevidos na folha de benefícios previdenciários, mas como naquele momento já tinha sido deflagrada a operação desconto, que descobriu essa roubalheira do dinheiro dos aposentados e pensionistas, o Ministério da Previdência Social decidiu que os descontos feitos na folha de benefícios no mês de abril ficariam retidos pelo próprio INSS para no mês de junho ser devolvido aos aposentados e pensionistas. Essa etapa foi cumprida, por isso que tem esse intervalo aí, esse intertício de descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025 para o dinheiro ser devolvido, porque de abril para cá não teve mais desconto. Exatamente, Luciano. E um detalhe, Luciano, quando você fala em relação ainda, por exemplo, que vocês que são em torno de 9 milhões de aposentados, quer dizer, se nós temos até agora 4 milhões e 100 mil
que realmente procuraram as agências do Correios, procuraram a central de atendimento do INSS a 135, que procuraram o próprio aplicativo Meu INSS. Aí eu faço aqui o seguinte: e o pessoal que mora numa área mais remota, Luzenor, áreas rurais, áreas de difícil acesso, tem aposentado, Luzenor, aí nessas áreas. Esse pessoal não tem tanto acompanhamento, Luzenor, e nem sabe, às vezes, como proceder em relação aos meios que eles têm para requerer esse pedido. É aí que o governo diz que o INSS vai fazer uma espécie de busca ativa nas áreas rurais e de difícil acesso. O que seria essa busca ativa, Luzenor? É ter servidores do próprio INSS indo a essas áreas rurais para fazer uma espécie assim de busca lá nos locais onde tem aposentado nessa situação. Então você imagina o quantitativo de pessoas, de aposentados que foram prejudicados, roubados literalmente, e que ainda nem sequer estão nessa relação. Vamos acompanhar esse assunto porque interessa, repito, a milhares de cearenses, e o governo publica hoje, já deve até estar no Diário Oficial da União, Beto, o ato normativo do INSS com essas regras para você aposentado, pensionista, aderir ao acordo que o permite receber, ser ressarcido dos descontos indevidos na folha de